Já fizemos o chucrute dourado. Ele é feito com o repolho branco, a cenoura. Você pode colocar um pouquinho de raiz de açafrão, aí ele vai dar aquela cor dourada maravilhosa. É um chucrute muito gostoso. Mas hoje eu vou fazer um chucrute bem diferente. Existem centenas de maneiras diferentes de você fazer um chucrute. Mas cada ingrediente dessa receita, ele tem o seu propósito. Por isso que eu falo, à medida que eu estou fazendo a receita, eu falo para você qual é o valor que esse nutriente agrega a toda a receita. Então, esse chucrute é chamado de chucrute púrpura doce. É muito bom esse chucrute, é um dos melhores chucrutes que eu já fiz e que eu sempre tenho que ter ele na minha casa. Os ingredientes que você vai ter nesse chucrute, nós vamos ter o repolho roxo, gengibre, beterraba, pera, alho e sal marinho. Vamos fazer essa receita maravilhosa. Primeira coisa que a gente faz é tirar as folhas externas. Vamos tirar as folhas externas. Vamos achar aqui, cortar um pedaço dele aqui. Olha aqui. E vamos tirar essas folhas externas. E vamos reservar. Olha aqui. Se tiver alguma podridão, alguma coisa, você retira. Vamos reservar. Vamos tirar mais uma folhinha externa. É importante essas folhas. Mais tarde você vai saber o porquê que a gente está tirando essas folhas. Eu vou fazer a receita com 3 quilos de repolho. Eu vou explicando direitinho. Então, corta esse pedacinho aqui, que você não vai utilizar. E você vai dividir em quatro partes iguais. Certifique que o repolho ele não esteja estragado por dentro. Olha aqui, tá bom? Então, vamos dividir em 4 partes iguais. E o miolo, esse miolo aqui, nós vamos cortar, mas não vamos jogar fora. Nós vamos aproveitar esse miolinho daqui. Depois eu te explico o porquê. Olha, vamos aproveitar esses miolinhos. Pronto, agora como nós vamos fazer o corte agora para a gente fazer o nosso chucrute. Vamos cortar fino. Olha aqui. Pronto, à medida que você corta aqui, agora vamos cortar do outro sentido. Ótimo. E aí você vai dando outros cortes. A ideia aqui não é deixar ele triturado não, mas é deixar ele com uns cortinhos mais ou menos assim. Tá vendo? Esse não é bom. Tem gente que coloca no processador, aí ele fica muito cortado, fatiado, fino. Aí não é legal. Não é legal porque ele vai fermentar muito rapidamente. Então você quer essa textura aqui. O que que ele tem que é tão importante para a nossa saúde? Não é? Então ele tem 10 vezes mais vitamina
Vitamina A, que é o chucrute branco. Ele tem 2 vezes mais vitamina C. Aí ele tem ferro, 2 vezes mais magnésio. E tem um pigmento que é muitíssimo importante que o chucrute branco não tem. Que é, vê essa cor maravilhosa? Essa cor roxa. Essa cor roxa vem de um pigmento que chama antocianina. A palavra antocianina vem do grego antocianina. Antos, flor, ciano, azul, flor azul. Então, todas as frutas que têm essa cor roxa, a cor preta, a cor azul, tipo blueberry, a uva bem pretinha, o feijão preto, o arroz preto, todos têm antocianina, que dá essa cor maravilhosa. Agora, o que faz a antocianina? A antocianina, ele também é um antioxidante. O que é um antioxidante? Os antioxidantes são substâncias que vai proteger você dos radicais livres. Os radicais livres quer dizer que o seu corpo inteiro está em caos. E aí vai aparecer doenças devido aos radicais livres. Então, o que faz os antioxidantes? Ele vai proteger o seu corpo desses radicais livres. Vai fazer com que esses radicais livres não fiquem mais livres. Então, a antocianina, ela é anti-inflamatória, anticancerígena, ela combate aos raios do UV, ela protege os seus olhos, protege a sua pele, então é tudo de bom. Então, a gente já cortou isso aqui, eu quero que vocês vejam mais ou menos esses cortes aqui assim, e nós vamos colocar nessa tigela que ela já foi lavada. Eu vou usar 2 xícaras de beterraba ralada, xícaras, medidas. O que tem a beterraba? Então, beterraba, ela pode vir em 3 cores. Ela pode ser essa cor vinho, roxa, ela pode ser branca ou pode ser dourada. Então, a beterraba, ela tem essa cor roxa, nós já falamos por quê? Por causa da antocianina, essa substância maravilhosa, esse pigmento que dá essa cor roxa. Então a beterraba ela é rica em ácido fólico, ela tem muito ferro, tem muita fibra e ela diminui, ela tem açúcar, mas o açúcar dela é liberado lentamente, então ela diminui o açúcar no sangue. E a beterraba também, ela melhora a pressão arterial, melhora a memória. Pessoa combate Alzheimer, combate a demência, né? O sabor dela é diferenciado, né? Eu estou usando essa luva porque a beterraba ela mancha um pouco a pele, mas você pode usar sem a luva mesmo. Então ela vai ficar nessa consistência aqui. E eu vou deixar essa beterraba, eu não vou misturar agora com o repolho, porque o repolho, eu vou colocar o sal, e o sal ele vai desidratar o repolho, e ele vai demorar um pouco mais. E para que a beterraba não vira aquele líquido, aquela coisa mais molenga, então eu vou deixar a beterraba um pouco separada. E eu vou botar a beterraba e a maçã não, você pode usar maçã em vez de pera também. Mas eu vou usar beterraba e pera junto, depois eu vou acrescentar a beterraba aqui. A pera ou maçã que você pode usar. Então, nós vamos descascar essa pera ou essa maçã. Então, a pera, o que a pera pode fazer no chucrute? Então, como eu já falei, os elementos, eles se conversam entre si, eles se completam. Então, a pera, ela é uma fruta, ela é doce,
e ela tem açúcar para oferecer para as boas bactérias. Então, a pera, ela é pré-biótica. O que é um alimento pré-biótico? É um alimento que vai alimentar os probióticos. Probióticos são as boas bactérias. Então, a pera, ela é pré-biótica, assim também como a maçã também é pré-biótica. Então, tem pectina, tem fibras e tem um índice glicêmico baixo. Então, é muito bom a pera. Então, a pera ela vai fazer um papel de alimento para os probióticos que vai estar aqui no próprio repolho. Então, é importante essa pera. Se você não tem pera, você pode usar a maçã. Então, aí você pode cortar de várias maneiras, cortes finos. Na verdade, essa pera aqui, depois ela vai se desfazendo, porque ela é tão macia, ela vai se desfazendo. Então, eu vou misturar, eu não misturei essa pera aqui ainda, porque vou deixar meia hora o repolho no sal, para o sal poder desidratar o repolho. Então eu vou deixar a pera separada um pouquinho, depois eu coloco essa pera junto com o repolho. Então, a gengibre, eu vou colocar tipo umas 3 colheres de sopa de gengibre. Então, é bem fácil de tirar, olha aqui como é que você faz. É fácil de tirar a pele da gengibre. Com uma colher, você tira a pele. E vamos ralar essa gengibre, né? O que tem a gengibre, né? Ela é termogênica. Termogênica quer dizer a temperatura, ela aumenta a temperatura do organismo, né? A gengibre, ela queima as calorias, ela reduz, ela absorve as gorduras e ela reduz apetite, ela reduz náuseas, né? E também é rica em potássio, magnésio e estimula a circulação do sangue. Então, gengibre é tudo de bom. E além disso, ela dá aquele sabor maravilhoso, aquele ardidinho gostoso a qualquer coisa. Você sente que tem gengibre, você sente aquele calorzinho dela. Então, gengibre, tudo de bom. Vamos colocar gengibre aqui no nosso chucrute. Vamos colocar 6 dentes de alho ralado. Então, o alho tem alicina, é um aquele cheiro forte que quando você amassa o alho, se sente. Esse é o pigmento chamado alicina. Então, esse pigmento, ele combate a um monte de doenças. Ele é antiviral, antibactericida, anticancerígeno e afina o sangue para quem tem problema. Agora, se você tem problema de hemorragia, então não é bom o sangue que flui, que tem hemorragia de sangue, então não é bom você ter alho. Então o alho é muito bom, é excelente, mas tem algumas contraindicações, porque a pessoa já está doente, não porque o alimento é ruim, o alimento é saudável, mas por causa de certas doenças, então você tem que evitar o alho. Aí vai depender da doença que a pessoa tem. Então alho, muito importante se colocar. Então, se você não gosta de alho, coloca pelo menos um pouquinho. Aqui eu gosto de alho, coloquei a mais o alho. Né? Agora, vamos salgar? Olha aqui. Então, aqui tem cerca de uns 3 quilos de produtos, 3 quilos, e eu vou colocar, para cada quilo, 1 colher de sopa de sal marinho. Aí você vai colocando o sal e você vai misturando, massageando aos poucos, né? Se você precisa de uma bacia grande para fazer isso, né? Aí você tem que estar massageando.
o sal, ele vai desidratar. Vai desidratar o repolho e os nutrientes que tem aqui. Ele vai tirar a água. E o chucrute é uma conserva que não acrescenta água. Mas vai estar imerso no próprio líquido que ele vai soltar. Então, a gente não precisa acrescentar água ao chucrute, porque esse chucrute está alto assim, mas ele vai abaixar. Vai abaixar e vai soltar, e vai soltando mais água. Se você quiser colocar menos sal, é 1 quilo de sólido para 1 colher de sopa. Se você quiser colocar menos sal, aí tem alguns segredos para você saber. Então você pode colocar aqui o que nós chamamos de starter. Um iniciante, por exemplo, se você já fez um chucrute antes, aí você pode colocar um líquido daquele chucrute que você fez. Aí ele vai ajudar também a fermentar o produto. Agora aqui não é necessário você colocar líquidos de chucrute, mas caso você queira colocar menos sal, aí você pode colocar o líquido de um chucrute que já foi feito. Ou você pode colocar o soro do kefir, chama whey proteico do kefir. Aqui eu já medi, teve 3 colheres de sal. Eu vou colocar mais meio, porque aqui vai dar mais ou menos 3,5 kg. Aí, mais um pouquinho de sal. Que aqui eu já medi aqui, esses produtos sólidos aqui vai dar mais ou menos uns 3,5 kg. Agora, a gente vai mexendo aqui. Eu vou deixar aqui de molho. Pega o de baixo também, ó. Pega o de baixo e vai revirando. Eu vou deixar de molho aqui no sal por cerca de meia hora. E o sal vai fazer o milagre dele. Agora, já que nós estamos falando sobre o sal, que tipo de sal você pode usar? O sal que você deve usar, você nunca pode usar o sal de mesa, o sal refinado. Por quê? Porque o sal refinado passou pelo processo de refinamento e tiraram dele todos os nutrientes, os minérios, e ficou o quê? O sódio e o iodo. E ainda ficou também algumas substâncias químicas que inibem os elementos, bactérias, boas ou ruins, se desenvolverem. Então, o sal refinado ele vai atrapalhar a fermentação, sua fermentação. Que sal você deve usar? O sal natural, o sal marinho, que não passou pelo processo de refinamento, né? E você pode usar o sal das montanhas, o sal do Himalaia, e leia o rótulo. Se tiver algum elemento químico no sal, não use. O sal grosso, ele é natural, mas leia o rótulo de novo. Se não tiver nada de elementos químicos ali dentro, que pode atrapalhar a fermentação, ele tem que ser totalmente natural. O sal grosso, você pode bater no liquidificador e usar ele naturalmente. Aqui, ó, ele já abaixou até um pouquinho. Então, o sal, o que o sal faz? Além de desidratar, ele vai conservar o produto na salmoura, impedir que outras bactérias ruins ou fungos possam contaminar o produto. Então ele protege, ele desidrata, ele vai dar sabor também, e ele vai manter o produto, mesmo depois que passa na salmoura e tudo, ele vai manter o produto crocante, né? Ele não vai ficar aquele produto molenga, né? Então o sal faz isso, nutre e dá sabor e protege. Agora nós temos o miolo. Lembra daquele miolo que a gente reservou?
Então, nós vamos, então, ralar esse miolo. Por que a gente deve aproveitar esse miolo? Porque aqui, esse miolo tem pré-biótico. O que são os pré-bióticos, de novo? Os pré-bióticos são alimentos para seus probióticos, para suas boas bactérias. Então, é pouquinha coisa do miolo, aqui, ó. E nós vamos... Esse miolo tem fibras também, né? As fibras, ela ajuda na digestão. As próprias bactérias se alimentam dessas fibras também, né? E a gente rala tudo isso aqui e nós vamos colocar, olha aqui, vamos ver aqui o nosso, olha aqui, vamos colocar o nosso miolo aqui. Depois eu ralo o restante e coloco aqui. E vamos massagear mais um pouquinho. Isso aqui você vai deixando por cerca de 1 hora por aí. E vai deixando o sal fazer o seu efeito. Aqui tem um pouquinho menos de meia hora que eu deixei aqui, né? Ó, e você vai amassando, vai massageando, amassando assim levemente. E esse processo de você revirar e fazer massagem vai ajudar o sal penetrar e tirar a água dos produtos. Ele já baixou um pouquinho. E a gente vai continuar fazendo a massagem. E eu vou deixar, olha, a minha mão já está molhadinha, porque o sal já está fazendo o efeito, né? E depois eu ainda não acrescentei aqui a beterraba e as maçãs. Eu vou acrescentar depois que ele murchar mais um pouco. Eu vou esperar murchar mais. Aí eu acrescento as beterrabas e maçãs e faço outras massagenzinhas. Pronto, aqui já está cerca de 1 hora por aí. Eu já massageei algumas vezes e estamos... Esse é o segredo, você tem que massagear e amassar um pouco, assim, ó, e massageando, apertando. Por quê? Porque se você fazendo isso, vai soltar mais o líquido que está no repolho. E então, agora, para você saber, olha, viu? Olha a água que está aqui, ó, ó. Tá vendo? Essa água não foi colocada não, é a água do próprio repolho, que o sal fez com que soltasse. Agora, a dica é, para estar pronto, para você envasar, você tem que pegar, ó. Tá vendo aqui? Solta, ó, o líquido saindo. Então, tá pronto para envasar. Mas agora nós vamos colocar a beterraba e a maçã. Por que eu não coloquei a beterraba e a maçã antes? A maçã quer dizer, aqui é pera, mas você pode colocar maçã. A pera, ela é super molinha. E a beterraba também, ela tá em forma de ralada, então ela vai soltar mais líquido rápido. Para não ficar molenga, aí a gente deixa para colocar depois. Agora é só misturar e ir massageando também. Massageando e vamos misturar. Pega a parte de baixo e vai massageando. O próximo passo agora vai ser envasar.
Ó, o teste é isso, ó. Olha aqui. Tá vendo? Eu vou massagear mais um pouco. Depois nós vamos envasar. Então, agora nós vamos colocar no vidro. E nós já vamos massagear mais um pouquinho aqui. Tá pronto para nós colocar no vidro. Então, esse vidro foi lavado com água, sabão e depois passado água quente nele. Não é? Vidro de boca grande para você colocar a mão dentro. Não é? E aí você pode usar algumas maneiras. Você pode usar esse funil de boca larga. Pode usar esse funil de boca larga. E aí, à medida que você vai colocando, você vai apertando aqui, ó. Apertando, por que apertar? Porque você quer que ele fique de dentro da sua, imerso na sua própria, seu próprio líquido. E você quer também tirar todo o ar que tem aqui dentro, tem que essas bactérias, as boas bactérias, elas são anaeróbicas, quer dizer, sem oxigênio. Ela fica num ambiente sem oxigênio. Então, ela precisa de estar nesse ambiente anaeróbico. Então, aí você vai apertando e vai colocando. E quando você vai apertando, eu não sei se você dá para ver aqui, olha aqui, ó, o líquido dela aqui, ó, já tá com líquido aqui, ó, ó. E não vamos encher até a boca, não. Vamos colocar até mais ou menos aqui assim. Pronto, chegamos aonde nós queremos. Uns 2 dedos mais ou menos aqui, ó. 2 dedos. E o líquido, ó, aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Ó o líquido aqui, ó. E nós vamos colocar, lembra do que nós falamos que lembra que nós falamos que vamos guardar essas folhas externas? Olha aqui. Então nós vamos colocar essas folhas externas aqui como proteção para impedir que o chucrute possa ficar em contato com o ar. Então, aí nós vamos cobrir com essas folhas aqui. Nós queremos que todo produto fica abaixo do líquido. Então essas folhas vai proteger o líquido, o chucrute, impedir que eles ficam. Ó, essa parte mais grossa eu não estou usando. Eu uso mais as partes mais finas. Pronto. Aí você vai, ó, tá vendo o líquido? Ó. Agora nós vamos colocar um peso aqui para que o líquido possa ficar, para que não possa subir o repolho e ficar exposto ao ar. Então, há várias maneiras de colocar um peso. Olha, isso aqui é um saquinho de água fechado. Aí você pode colocar esse saquinho aqui e colocar a tampa.
Mas eu não vou usar esse saquinho, eu prefiro usar outro método. Aqui olha outro peso aqui, ó. Isso aqui foi uma tampa de um vidro que quebrou, ficou só a tampa. Você pode colocar aqui, ó. E vai dar certinho. Mas eu vou preferir um outro. Esse daqui. Isso aqui é uma vasilha de petisco, tem de vários tamanhos, ó. Ela encaixa direitinho aqui, ó. Aí, ó. Agora, quando o líquido aqui, ele vai estufar. As bactérias vão estar trabalhando aqui, vai estufar, o líquido vai subir, então em vez de ele sair para fora, ele vai entrar aqui dentro e vai ficar um pouco de líquido aqui. E aí eu deixo a tampa. Tampo. Essa tampa aqui, ela não vai vedar completamente. Ela vai ainda deixar passar o ar. O que acontece quando as bactérias estão fazendo o seu trabalho de fermentação? Vai acumular gases, o CO2, acumular esses gases. E esse gás, ele tem que sair. Então, vai começar a sair, e se tiver lacrada, fechada completamente, não tem como o gás sair. E pode até explodir o vidro, né? Pode até estourar o vidro. Então, o que é que se faz? Essa tampa aqui, ela não veda completamente. Posso fechar ela direitinho, ela ainda vai deixar escapar o ar. Mas se for uma tampa que veda completamente, aí você tem que, a gente chama de arrotar. Então, todo dia você tem que abrir e vai fazer... Aí o gás sai e depois você fecha de novo. Né? Tem pessoas que colocam um pano aqui e uma borrachinha de dinheiro e deixa no lugar, numa cômoda. Pode fazer isso também. Só que eu prefiro colocar esse aqui, eu acho mais seguro, uma tampa, porque aí não vai entrar nenhum bichinho, até aquele mosquitinho da mosca, ou se por acaso você estiver num lugar, colocar numa prateleira que é aberta, aí pode vir outros bichinhos que você não quer que entre em contato com isso aqui. Então, eu vejo que o ideal é colocar essa tampinha aí, impede de qualquer bicho entrar. Agora, geralmente, quando a gente coloca essa tampa, a gente vai deixar aonde isso aqui? Ele vai fermentar por 7 a 14 dias em temperatura ambiente. Esse é o ideal. Você pode até deixar por 48 horas, mas o ideal é 7 a 14 dias. Para mim, eu vejo isso aqui em casa. Então, a gente deixa em temperatura ambiente, numa cômoda, num lugar onde não bate sol, e aí ele vai ficar fermentando, fazendo o seu trabalho. E eu coloco também um pires aqui embaixo, porque subindo o líquido, às vezes ele transborda e vai cair nesse pires, não vai fazer sujeira. Então, aqui está o nosso trabalho aqui. Então, esse nós vamos colocar, para você ter uma ideia, no pires e vai para um lugar para ele passar pelo processo de fermentação. Eu vou deixar de 7 a 14 dias fermentando. Passaram-se um mês. Nós fizemos esse chucrute púrpura dia 16 de setembro de 2022. E olha aqui, hoje é 18 de outubro. E vamos ver como ficou o nosso chucrute. Olha, nós vamos tirar aqui o repolho que serviu de, ó, não tem fungos, tá vendo aí? Não, eu não abri esse chucrute por um mês. Ele está maravilhoso, tá normal aqui. Então, agora, vamos ver se a gente vê as bolhas. Ó. Ó. A gente dá para ver
um processo dessas bolhas aí. Então, esse chucrute, agora, ó, agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos colocar esse chucrute aqui na nossa vasilha. Nossa vasilha de inox. E vamos colocar o último ingrediente, o ingrediente secreto. Eles chamam o chucrute púrpura doce. Por que que é doce? Porque agora você vai ver o ingrediente secreto, que é o mel. Então, olha aqui. Olha que maravilha de chucrute. Nós vamos colocar aqui o chucrute. Vamos falar um pouco do mel? Então, o mel, ele é um produto natural feito pelas nossas abelhinhas na natureza. Né? A abelha, as meliponas são abelhas sem ferrão, abelhas nativas. Talvez você nunca viu falar dessas abelhas, mas ela existe. Mas as abelhas que você geralmente come o mel são abelhas, essas abelhas apis, né? Abelhas Europa, que se fala, né? Que hoje já se misturaram com as africanas algum tempo atrás e não é totalmente abelhas Europa que nós temos. Então, o que é que tem o mel? O mel ele é rico em vitamina C e vitaminas do complexo B. Ele é energético, ele tem a frutose e a glicose. Então é muito energético o mel. Não é? Agora, o mel ele é antimicrobiano, antibactericida, antifúngico, antiviral. E por esse ter essas propriedades todas, ele é um alimento, um super alimento. Mas tem muitas outras coisas no mel, né? Que a gente, se fosse falar, daria outro vídeo. Então, o mel é super nutritivo, mas tem suas contraindicações. Não são todo mundo que pode ter o mel. Crianças abaixo de 1 ano não é recomendado ter mel, usar mel, comer mel, né? Porque tem algumas, pode ter alguns elementos que não vai fazer bem, ela não está com o seu sistema imune todo completo, né? Mas o mel aqui é o nosso alimento, ele é riquíssimo também em antioxidantes, né? Então ele vai proteger o nosso sistema imune. Então aqui tem 1/4 de mel por mais ou menos 1 quilo. Como aqui tem praticamente uns 2 quilos, eu vou usar 2/4 de mel. Então, esse mel, se você quiser usar menos ou mais, é proporcional. Mas aí a gente vai misturar tudo. Depois de tudo misturado, o chucrute púrpura, eu não coloquei mel no começo. Mas por que eu coloco mel no final, né, em vez de no começo? Então, primeiro a gente deixa o chucrute passar por esse período de fermentação. Depois que ele é fermentado, aí nós colocamos o mel. O mel também, ele é um probiótico, né? E além disso é interessante, né? Ele é antibiótico, que ele combate a vírus, bactérias, fungos, e ele também é um probiótico, né? Além de ser prebiótico, ele é prebiótico. Prebiótico significa ele é alimento para as boas bactérias. Então, agora a gente colocou o mel no final, porque ele vai fazer um melhor processo de fermentação ainda, e depois aí é melhor que coloque ele no final. Passa por um período de fermentação antes,
E agora essas bactérias vai nutrir desse pré-biótico que é o mel. Então, no final, é melhor colocar o mel da receita. Agora, eu vou deixar um dia ainda fermentando. E depois desse dia de fermentação, aí eu coloco na geladeira. Numa geladeira, ele vai ficar na geladeira. E quando eu precisar, eu posso colocar em vasilhas menores também. Então, esse é o processo aqui. E daqui a pouco nós vamos fazer a degustação. Agora que eu misturei o mel, ele ficou até mais líquido. E como eu já falei antes, o mel a gente coloca por último. Por quê? Porque na fermentação vai criar as boas bactérias nessa fermentação. E essas boas bactérias, ela vai precisar de alimento. E o alimento é o pré-biótico. Probiótico é bactérias boas. Pré-biótico é alimento para aquelas boas bactérias. Então o mel também é o alimento. Além de ele ser um probiótico, de ele ter boas bactérias, ele também é pré-biótico. Então aí essas boas bactérias que se desenvolveram na fermentação, ela agora vai se alimentar do açúcar do mel, da frutose. Então aqui está, eu já fiz todo o processo da mistura e ele vai ficar agora mais um dia fermentando fora da geladeira. Ele ficou um mês fora da geladeira num cantinho fermentando para criar os probióticos, as boas bactérias. Agora nós vamos fazer um teste de degustação. O mel, depois ele vai curtir melhor entre hoje e amanhã, ele vai estar fazendo processo de fermentação também, mas ainda na geladeira ele vai continuar fermentando e alimentando as boas bactérias que passou pelo processo aí da fermentação. Crocante. Percebeu? O sal, no comecinho, ele não deixa os legumes, molenga, fica bem crocante. E fica com aquele azedinho. A gente não foi colocado vinagre. O vinagre comum mata os probióticos. Foi só na salmoura, a salmoura certa. Mas ele ficou azedinho como se fosse colocado vinagre. Esse é o processo da fermentação. Ó, dá para sentir um gosto de gengibre, o gosto ardidinho, mas aquele ardidinho suave. O mel, apesar de ele ainda não infiltrar nos legumes, mas ele também tá gostoso, tá docinho, né? Mas ele vai começar a penetrar mais nos ingredientes e vai ficar até melhor. Então, quanto mais tempo ele ficar curtindo ali nos outros ingredientes, mais ele vai estar se comunicando e melhor vai ser o sabor. Beterraba também, ela tem um pouco de doçura, mas todos os elementos se comunicam aqui. Então, é muito gostoso. É um dos melhores chucrutes que eu já fiz. Para quem gosta aquela parte de agridoce, é tudo de bom. Então, faça esse para você, você vai amar, você vai gostar muito. O chucrute púrpura doce. Você não vai achar essa receita em um outro lugar não, é só aqui no nosso canal. É única, exclusiva para você. Muita vida de Deus para você. Uma vida Zoe, uma vida com Deus.
Até o nosso próximo vídeo.